que vamos. Pô, boa noite, gente. Muito boa noite, que legal todos vocês aqui. Feliz pra caraca. Acho que tô feliz pra caramba. Muito legal aqui. De todo o time aqui com quem nós trabalhamos, conversando o dia inteiro, né? O Gui, o Bruno, que são do time, o Rei. Johnny Alex, boa noite. Tá frio aí, meu velho? -2. Tá interessante aí. E em processo de descida ainda. O negócio tá feio. O Zé... Ô, Zé, boa noite, meu velho. Tá me ouvindo? Te vi, apareceu, voltou. Tá conectando o áudio. Está parecendo que tá conectando o áudio. Aí, agora. Tava conectando, aí agora assumiu o seu áudio, Zé. Desligou o seu áudio, Zé. Tô te vendo posicionado, mas seu áudio está fechado. Vou ver se ele consegue abrir aqui. Ó. Pedir para ativar o som. Vê se você tá me ouvindo, Zé. Dá um sinal, pode dar um sinal com a mão que seu áudio está fechado. Enquanto a turma tá entrando aí. Tô vendo seu tchau, mas ainda o áudio fechado. Vê aí, acho que você tá no celular, não tá? Se tiver no celular, tem um botãozinho aí de um microfone que deve estar fechado. Abri, agora vai. Boa. Tudo bem, meu velho? Tudo beleza, Vinicius. Como é que você tá? Tô bem, cara. Tá muito frio por aí, velho. Você tá estilo irmão, né? Mano, eu tô em São Paulo, mas tô me sentindo como se eu estivesse na Alemanha, meu velho. Eu imagino, velho. Você tá em Santos. Eu tô em Santos. Marcelão tá com nós, ó, Marcelão. Aí é goleador, hein? Aí não perdoa, não. Aí é embaçado. Tem uns caras aqui que você já até jogou, velho. Eu falei, cara, você tem que... Vixe, é mesmo? Tem uma turma aí? Libera os caras, libera a telinha aí, pra gente ver a lata dos caras, a latinha deles, pô. Tem cara que você já serviu no campo, tem cara Vixe, é mesmo? que você vai jogar futebol, tem cara que você já viu voando no futsal, tem gente que você vai ver voando no campo. Tem uma turma boa aqui que tá com a gente aqui no time da V2. Eu só tô conseguindo ver você. O Marcelo eu vi porque acho que ele deu risada ou ia falar alguma coisa, apareceu ele. Quero aproveitar a oportunidade, como eu não estou vendo a galera aí, talvez alguém deve, com certeza a galera deve estar me vendo aí, mandar uma boa noite para todos aí. E, primeiramente, um prazer estar falando com você, Vinícius, e com a galera aí hoje nesse bate-papo aí. Que legal, Zé. Então, cara, eu vou fazer o seguinte, para a gente já iniciar, eu vou apresentar a turma rápido que a gente está aqui. Então, tem desde o Isaac da base do Santos, o novo PP que tá no Centro Olímpico, tem o Lucas lá em Goiânia, tem o Felipe Macedo que está no Chip, que é também de Goiânia, que fizeram base no Goiás. O senhor Marcelo Martins Moreno, que dispensa comentários, vocês já jogaram juntos. Tem o Belinho Kamikaze do futebol, que está aí. Tem o Matheus Sacon, que é de Uberlândia, joga no pré-clube de futsal. Tem o Bateria, que é da Seleção Brasileira de Futsal, assim como o Pito também, da Seleção Brasileira de Futsal. Tem o Pistelli também, que é da base do Santos. O João Pedro, da base do Corinthians. Também tem times aí de Roger, Botelho, Rodrigo Caldeira, que é a turma que trabalha, Bellini Ramos, que é a turma que trabalha nos bastidores do futebol com alguns dos nossos atletas. Além do time aqui da V2, o Bruno, o Gui e o Daniel. Meu velho, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado pelo convite aí. Você quer dar um alô em alguém? Alguém quer dar um alô pro Zé? Acho que o Marcelo que tá aí quer me dar um alô, que também veio só pra te dar um alô e conhece você pra caramba. Não, cara, que isso. Zé Roberto parece um garoto ainda, né? Não é tudo isso não, Marcelo. Não é tudo Caraca, isso, não. Tem Photoshop, continua estiloso como sempre. Aqueles estilos que ele lançava lá no Grêmio, você tem que ver, meu. Só roupa de marca, ninguém tinha roupa do Zé. Você achou que aquelas calças rasgadas que aparecia lá não ia entrar na moda, né? Você viu que eu tava na frente já, né? Você perguntava, mas que calça rasgada é essa aí? Eu falei, não, é a próxima moda que vai chegar aí. Você tá ligado agora que a galera tá tudo vindo com essa calça aí, Marcelo. Pois é, Zé. Cara, que bom demais de te ver, né? Faz tempo que a gente não se fala só pela rede social mesmo. Mas eu entrei para te dar um alô, para te desejar muita sorte, como sempre. Você é um cara vitorioso demais. E foi meu exemplo dentro do Grêmio, né? Na época que a gente esteve lá junto. Eu acho que eu te falei isso. Naquele dia que a gente estava fazendo recuperação.
E continua sendo um cara que agrega muito ao futebol brasileiro, mundial. Pode ter certeza que o que você está fazendo hoje faz a diferença demais, irmão. Parabéns aí. Poxa, Marcelão, obrigado, cara. Já fazia um tempo que a gente não se via, não se falava, até porque depois... Pode falar, Zé, desculpa. Alô? Pode falar. Depois que a gente saiu do Grêmio, né? Cada um foi por um lado, mas a gente viveu ali, eu, Marcelo ali, momentos que foram momentos marcantes, né? Para mim, principalmente, porque eu estava voltando para o Brasil 2012 com 38 anos, quase 40 anos, e para mim foi um desafio, né? Dar continuidade na minha carreira jogando em alto nível ainda, né? E o exemplo que eu acredito que você mencionou, Marcelo, foi muito por conta disso, né? O cara com a idade avançada e ainda performando, jogando em alto nível. E aí, naqueles bate-papo nossos, você entendeu qual era o segredo. Apesar que não tinha segredo nenhum, eu só estava colocando em prática aquilo que eu aprendi há muito tempo lá atrás, no entendimento que o meu corpo era o meu instrumento de trabalho, que eu passei a cuidar dele na questão de alimentação, descanso, recuperação, né, pós-jogo. E isso me fez performar até os 43 anos. Então, poxa, voltar a falar com você e te ver jogando hoje de volta no Brasil, eu tenho certeza que com a mentalidade que você tem hoje, te conheci molecão, galanzão, namoradorzão, e hoje é paizão. Já casei, Zé, já casei. Não, já... eu tô ligado. Hoje você, paizão, deve ter aí 2, 3 filhos. Se não tiver 3, está a caminho, terceiro, porque você gosta de namorar, que eu tô ligado. E hoje você, além de ter uma carreira vitoriosa, você é um pai de família, né? Um cara de família, exemplo seus filhos, muito bem casado, cara. Então, eu acredito que hoje você está levando aquilo que você aprendeu lá atrás e com certeza vai levar para a próxima geração, que essa geração está dentro da tua casa, está dentro do seu... Tá próximo, você está próximo e pode passar isso para os seus companheiros. Eu acho que isso é o que a gente carrega de mais importante nas nossas vidas, né? Mas aprendi com você muitas coisas, viu, parceiro? Pode ter certeza que você foi referência naquele vestiário lá. E como você falou, você já sabia que o teu corpo era uma ferramenta de trabalho, né? Você tinha que cuidar. Eu me lembro que você levava o iogurte, cara, de lanche. Pô, eu falei, cara, o cara não vai comer nada no lanche da tarde, vai comer o iogurte. O pessoal, Marcelão, o pessoal arrebentando no lanche, era pão com queijo. Pão com manteiga, queijo, mortadela, queijo, pô. Mas depois que a gente pegou a visão, né? Os anos vão passando, a gente vai vendo. Pô, o Zé tava certo, cara. Pra ter aquelas gominhas aqui, né? Trincado, você tinha que... Opa, precisava sacrificar bem. Alguma coisa, precisava renunciar a alguma coisa. Marcelão, quando a gente fala de renúncia, é difícil o pessoal ter esse entendimento, né? Então, essas renúncias foi mais por conta de que eu entendi que o meu corpo é meu instrumento de trabalho e precisei cuidar dele, né? Então, a alimentação, para mim, foi muito importante, descanso, enfim. Todas essas coisas foram recursos, né, importantes que eu aprendi quando fui jogar na Europa, né? Você jogou fora, você sabe como é que é a mentalidade do jogador fora, né? Então, isso te dá uma clareza maior, né? Do quanto é importante você se dedicar à sua carreira. E por eu ter feito isso, eu consegui performar até quando eu falei, agora, para mim já dei o meu máximo, deixei tudo que eu podia, porque eu tinha esse foco, eu era muito focado na minha profissão, porque ela passa muito rápida, né? Quando a gente se conheceu, você era garotão. Agora, você não sei quantos anos você tem. Você continua com cara de garotão, não sei quantos anos 34. você tem. 34, parceiro, já. Não parece, tá conservadão. Tô tomando iogurte agora, de lanche. Agora sou eu.
tomando iogurte e tirando a harmonização lá do Dr. Igor, pô. Você tá... aí a gente fica novinho, pô. Não, Zé, pô, bom demais te ver, cara. E prazer. E obrigado, Vini, por me convidar aqui para poder participar desse bate-papo aí com a rapaziada também. Moreno, obrigado pela história, por compartilhar os seus Zé. Vocês acabaram com todo o script, mas já teve essa aula pra caramba. Pra gente foi uma delícia, velho. Obrigado, velho. Caramba. Todo mundo adorar ouvir história, cara. Moreno, obrigado, cara. Pô, Zé, show de bola desde já. Pô, agradecer a tua presença. Dei risada. A galera tá todo mundo dando risada. Tô olhando o vídeo, todo mundo dando risada. Acabou com o meu script que eu montei aqui, mas vamos que vamos. Vamos fazer o seguinte. Eu bate-papo sobre comunicação aqui, porque o Zé, cara, manja pra caramba. Teve uma imagem super valorizada na carreira dele, não só nessa parte de performance, foi gigantesca. E eu vou deixar a galera sempre aberta, quando tiver dúvida, pergunta, pode mandar no bate-papo ou no final das respostas do Zé, pode mandar, que eu não mando aqui, cara. Isso aqui é para nós, né, da V2M. Como o Marcelo chegou aqui, meteu o pé na porta, adorei e, pô, foi muito legal essa conversa e teve essa conexão com o Zé. Ô Zé, eu queria saber de você, velho, já pensando numa área mais de comunicação, a gente falou sobre isso. Hoje, se o Zé tivesse 20 anos, o que o Zé faria de diferente que o Zé não fez com 20 anos na questão de investir em comunicação? Que seja desde falar uma língua, que seja desde dar uma entrevista, desde, sei lá, na sua época não tinha rede social, mas de se potencializar como uma marca. O que você faria de diferente, meu velho? Se faria alguma coisa? Poxa, Vinícius, eu acho que, cara, hoje o mundo tá muito voltado para pro virtual, né? Hoje a gente está praticamente 24 horas conectados, né? E eu percebo que hoje, se a gente não tiver assim um foco e um objetivo, né, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente quer, eu acho que hoje esse mundo virtual ele tira muito o nosso foco, né? Em todos os sentidos, né? Eu falo questão de, poxa, de mídia social, questão de cara, próprio videogame, cara, são coisas que, cara, é importante, todo mundo tem e precisa ter, só que a gente precisa ter uma programação de direcionar e deixar como fosse tarefas mais específicas, né? No meu caso, se na minha época a gente tivesse nesse mundo hoje virtual, no mundo globalizado, no caso, onde a informação vem muito rápida, onde a gente está praticamente 24 horas conectado aí no mundo virtual, eu com certeza eu teria assim uma empresa de comunicação, não é que eu teria, mas eu contrataria uma empresa de comunicação para deixar eu com a minha cabeça somente voltada para o meu trabalho, né? Para aquilo que eu sempre pensei assim, né? Para aquilo que é o meu ganha-pão, que é a minha profissão. A minha profissão eu preciso estar 100% focado nela. Por que eu te falo isso, Vinícius? Porque hoje tem muitos atletas, cara, que tá envolvido com tantas coisas e isso tira muito foco. Envolvido com tantas coisas, em qual sentido? No sentido de, poxa, tem uma mídia e quer potencializar, quer estar sempre atualizando, quer fazer as suas postagens. Eu acho que é necessário, o atleta precisa cuidar da sua imagem. Mas ser uma empresa que cuida da tua imagem é diferente de você estar praticamente o tempo todo voltado para esse mundo, entendeu? E isso tem tirado muito foco de muitos atletas. Eu tenho contato com muitos e a maioria me fala muito disso, né? De que, cara, por exemplo, você tem um jogo importante, você perde um jogo importante, acabou o jogo ou durante o jogo, cara, o pessoal tá te metralhando, torcedor, imprensa, e isso, se você não tiver com a sua cabeça voltada somente para a tua profissão, você vai entrar no jogo deles, que aí entra numa discussão, que aí a tua imagem fica uma imagem desgastada, e isso psicologicamente mexe com você também, né? Então, se você tem uma empresa, alguém que cuida de você, o pessoal vai te blindar
dessas coisas que tiram o foco, né? Então, eu, na minha época, a internet não era tão pulsionada como é agora, não era tão visível, não tinha tantas plataformas que nem tem agora, mas mesmo nessa época eu já tinha o meu empresário, que foi praticamente o único empresário que eu tive na minha carreira. Posso dizer que fui um felizardo, né? Tive sorte, porque hoje o que eu mais vejo são atletas trocando de empresário, tá com A, depois vai para o B, vai para o C, e eu entendo o porquê, Na minha época, o meu eu não precisei trocar, porque ele me apresentou um plano de carreira da qual ele me deixou não preocupado, mas ele me deixou só focado naquilo que eu tinha que fazer, que era jogar. E o resto ele cuidava, né? Então ele, dentro da empresa dele, ele já tinha a parte da comunicação, né? A parte das outras áreas que precisava cuidar na minha carreira, né? De quando chegar num novo clube, né? A pessoa que ia cuidar que ia tomar frente das coisas que eu ia precisar fazer, jurídico, financeiro. Então, o empresário que eu trabalhei, que na época era o seu Juan Figuer, ele já tinha tudo isso preparado. Eu não precisei ficar mudando de empresário muito, não. E isso me ajudou muito na questão de conseguir me manter assim a longo tempo numa regularidade dentro da minha carreira e também em alta performance. Isso para mim foi muito importante. Ô Zé, e você com o seu início de carreira, você logo foi para o Real Madrid. Naquele momento foi onde você sentiu mais a falta da comunicação na tua vida, quando você conta que não sabia falar o idioma, se comunicar com os jogadores. Você teria hoje investido mais em se relacionar com uma outra língua, em ter uma facilidade maior para se comunicar, tendo uma visão mais profissional, e o quanto que isso te atrapalhou na tua carreira nessa grande oportunidade que foi o Madrid? Então, eu quando me transferi, né, minha primeira transferência para a Europa com 21 anos, para a Espanha para jogar no Real Madrid, eu saí de uma realidade totalmente que eu estava vivendo, né, profissionalmente, realidade social, pessoal, enfim, familiar, totalmente diferente do que eu estava vivendo, né? Se eu tivesse, poxa, a oportunidade de, antes de ter ido, ter me preparado mais na questão de saber que não tinha como eu performar ou passar para um próximo nível para ir jogar na Europa, em um dos maiores clubes do mundo, em um time grande, ainda com a cabeça pequena, né? Pensando pequeno. Não tinha como eu chegar lá e dar certo, porque são realidades totalmente diferentes. E por eu não ter feito isso, eu tive que dar um passo para trás. Então, eu cheguei no alto nível, mas eu ainda tinha cabeça de time pequeno, por exemplo. E isso, para mim, atrasou o meu processo de adaptação na Europa, porque eu não sabia falar o espanhol, eu não sabia a cultura do país, eu não sabia a forma que treinava, que era mais intenso, que você, lá na Europa, o treino é como se fosse um jogo, porque se você não treinar bem, você não vai para o jogo. Aqui é diferente, você se poupa no treino para você dar o máximo no jogo. E esse entendimento eu não tive, né? No meu primeiro ano no Real Madrid. Eu fui um contrato de 5 anos, fiquei só 1 ano e depois, por eu não ter tido esse entendimento, ter tido muita dificuldade na minha adaptação, eu acabei sendo negociado para um outro clube, né? Então, se eu chego mais preparado em todas essas questões que eu mencionei, com certeza eu teria, sim, uma grande possibilidade de triunfar, como se diz os espanhóis, né? De triunfar na Espanha, né? Então, por eu ter ido com a cabeça pensando pequeno, por não ter me preparado, eu acabei tendo que dar um passo para trás.
Preparado, você diz, estamos falando de língua, estamos falando de conhecimento do local, conhecimento da cidade, ter alguém que possa te ajudar nessa estruturação. É muito forte e acho que muitos jogadores vão naquela emoção do tipo, cheguei, agora é meu momento e acaba que é só o início. Eu posso imaginar que esse é o pensamento do atleta, né? Cheguei. E além disso, Vinícius, eu vou um pouquinho além. Eu, quando recebi a proposta, que assinei o contrato e que cheguei na Espanha, eu cheguei na Espanha falando para mim mesmo, poxa, agora eu sou o cara, vou jogar no Real Madrid, agora, poxa, agora eu sou top. Assinei o primeiro contrato com 21 anos, ganhando 1 milhão e 500 por temporada naquela época. E eu falei, cara, ali, para mim, eu achando que eu era o cara, jogar nos maiores clubes do mundo, eu sou agora o melhor jogador, e o contrato de 1 milhão e 500 por ano era para potencializar o meu talento. Como eu cheguei achando que era o cara prepotente, nariz empinado, o fodão, eu fiquei para trás. Fiquei para trás porque eu tinha que ter ido para lá para aprender primeiro, para depois dar continuidade ao processo. Eu cheguei achando que eu era o cara e o 1 milhão e 500 que eu assinei o contrato e que eu, para mim, o 1 milhão e 500 por ano foi a minha zona de conforto, sendo que eu era um jogador que era para mim que eu tinha que ter a minha zona de conforto tendo um contrato no fim da minha carreira de 200 milhões, não de 1 milhão. Então, 1 milhão para mim, eu era como se fosse uma empresa que eu, com 1 milhão, estava confortado. Eu era uma empresa de 200 milhões. Então, quando eu fiz uma análise o porquê não deu certo na Espanha e teoricamente deu certo na Alemanha, que é um país totalmente muito mais difícil a adaptação do que na Espanha, porque quando eu cheguei na Alemanha, eu não cheguei com a mesma mentalidade. Eu cheguei na Alemanha falando, agora sim eu preciso aprender. E eu vou falar uma coisa, Vinícius, e também talvez para a rapaziada que está aí. Aproveitem a oportunidade, porque às vezes a oportunidade ela não volta, a gente não tem duas oportunidades. Eu costumo dizer que eu fui um abençoado, porque eu tive a segunda oportunidade para voltar para a Alemanha, para a Europa, né? Porque quando eu cheguei no Real Madrid, que eu dei um passo para trás, que eu precisei voltar para o Brasil, quando eu recebi a proposta para voltar para a Alemanha, eu voltei com a cabeça totalmente diferente. Eu não voltei mais arrogante, eu voltei humilde, sabendo que eu precisava aprender primeiro para depois dar continuidade a todo o processo da minha jornada. E quando você volta para a Alemanha, a primeira coisa que você faz é investir em comunicação da língua, muito mais difícil que o espanhol. O quanto isso te ajudou numa questão de relacionamento com os companheiros, liderança com os companheiros e sim também a lidar com a mídia brasileira para te valorizar? Cara, para mim foi assim, o dar um passo para trás, para muita gente é o fim da carreira, é o fim do processo. O dar um passo para trás para mim foi como se eu tivesse dando um impulso para onde que eu queria chegar, onde eu tinha a minha mentalidade, onde eu achava que eu podia chegar. Então, quando eu dei um passo para trás e que eu volto para a Alemanha, a primeira coisa que eu falei para mim mesmo, eu falei, eu tenho que ter a humildade de primeiro aprender. E quando você fala da língua, que para mim foi importante na minha adaptação na Alemanha, da forma que não foi na Espanha, é que quando eu chego no clube, o clube já tinha intérprete. Só que como eu cheguei na Alemanha e na Espanha e vi a dificuldade de eu não ter a língua hispânica, né? No caso o espanhol, a comunicação me travava muito no dia a dia no clube. Então aquilo para mim foi fundamental, eu saber que a língua
ia me ajudar na adaptação. Então, eu falei para o clube que eu não queria o intérprete, eu precisava de um professor. Então, 3 vezes por semana, eu fazia o curso de alemão dentro do vestiário. Depois dos treinos, eu fazia o curso de alemão. Só que antes de tudo isso acontecer, Vinícius, o que eu fiz? Eu precisei ser humilde ao ponto de olhar para dentro do vestiário e ver 3 brasileiros que estavam na minha frente. Então, naquela época que eu cheguei no Leverkusen, tinha o Emerson, Paulo Rink e o Robson Ponte. Quando eu chego no clube, eles já estavam 1 ano na minha frente. Então, eu encosto no cara mais experiente, que era o Emerson. E aí eu falei para mim mesmo, eu vou aprender agora, porque o Emerson está na minha frente. Eu quero ganhar 1 ano de adaptação. Eu não quero ficar 1 ano me adaptando. Então, eu peguei todos os gatilhos que o Emerson tinha, porque ele já estava um período no país, e falei, poxa, Emerson, o que vai ser importante para mim me adaptar de uma forma rápida aqui na Alemanha? Ele falou, Zé, primeira coisa, aprende a língua, porque vai ser importante para você aqui no clube e nos jogos, né? E aí ele falou para mim, a segunda coisa é você entender como é que se joga na Alemanha. Aí eu falei, beleza. Quando eu saio do vestiário com ele para fazer o primeiro treino, ele olha para minha canela e abaixa o meu meião e fala para mim, velho, cadê a tua caneleira? Aí eu falei, eu não uso caneleira. Caneleira, eu olhei para minha canela, eu não estava com caneleira, eu falei, eu uso caneleira só para jogar, pô, só no jogo. Ele falou, não, pô, aqui você vai ter que colocar a caneleira, porque os treinos aqui às vezes é pior que jogo. Aí eu olhei para ele, não entendi muito bem aquilo e fui para o treino. Coloquei a caneleira, beleza, fui para o treino. Aí cheguei no treino, treino alemão, muita intensidade, muito contato. As primeiras bolas que eu pegava, os alemão me rachava no meio. Eu caía no chão e ficava olhando para o treinador esperando falta. A primeira palavra que eu aprendi em alemão foi Weiter. Weiter, Weiter, Weiter. Eu caía no chão, ficava olhando e o treinador fazia esse sinal e falava Weiter, Weiter, Weiter. Hier gibt kein Foul. Continua aqui, no treino não tem falta. Então, foi importante eu aprender o que o Emerson me falou e sentir no treino, porque quando eu fui para o jogo, eu já fui muito bem preparado. Que eu não usava nem caneleira direito no jogo, e também me preparava antes, chegando 1 hora antes no vestiário, né? Na questão de... Eu era muito franzinho, era um jogador técnico e rápido, mas eu não tinha massa muscular, eu não tinha base forte para quando receber o contato, né, não cair. Então, esses detalhes no meu início na Alemanha foram importantes, porque eu comecei a entender a importância de você saber como se joga no país, você falar a língua do país e saber da cultura, né, do cultura do país, enfim, da forma que eles jogam lá. Isso, para mim, foi muito importante na minha adaptação. Vamos dizer, esse up, essa velocidade que você atendeu de consolidação na Alemanha, principalmente de língua, de mentalidade, fez você ter mais espaço na seleção, fez você ter mais espaço na mídia brasileira, e quando você volta para o Brasil, você é visto com muito mais valor, além da seleção, pelo que você construiu, com uma liderança muito diferente. Então, isso aí foi um investimento seu, dentro e também fora de campo. Posso afirmar isso? Com certeza, com certeza. E ainda ligou uma chave em mim, no sentido de, poxa, a minha adaptação, por eu ter inserido na minha carreira coisas importantes, a minha adaptação foi rápida, eu tive o meu espaço aqui rápido no clube, que me ajudou a ser convocado para a seleção brasileira. Então, quando eu tenho adaptação, sou titular do clube, indo para a seleção brasileira, o que despertou na minha mente? Ir para o próximo nível. Porque quando você está performando
e você vê resultado, automaticamente a tua mente te leva para o próximo nível. Qual que era o meu próximo nível? Eu preciso jogar num time maior do que o Bayer Leverkusen. Perfeito. Então, a minha cabeça era, em cada temporada, fazer a melhor temporada para que o Bayern de Munique pudesse me ver. Eu não estava confortável com a adaptação, eu não estava confortável que eu estava sendo convocado. O meu pensamento já era outro. Então, quando você tem uma carreira que você tem resultado e está performando, automaticamente você busca sempre o próximo nível. Você não fica estacionado. Você não fica só olhando para os outros performarem. Você não tem os outros como exemplo, você passa a ser o exemplo. E isso, para mim, Vinícius, foi importante demais, cara. Por que eu te falo isso? Porque quando eu chego no Bayern de Munique, eu chego num clube que praticamente o elenco todo são jogadores de seleção. Seleção italiana, seleção alemã, seleção da Argentina, seleção da Itália, seleção da França. Então, a competitividade dentro do clube ia ser maior do que no Leverkusen. E quando essa competitividade é maior do que no Leverkusen, o que acontece comigo automaticamente? Eu preciso buscar o meu espaço. E para mim buscar o meu espaço, eu preciso elevar o meu nível. Porque senão eu fico para trás, eu não jogo. São 22 jogadores e todos de seleção, todo mundo quer jogar. E isso, essa elevação de nível para mim foi muito importante, porque me ajudou a conseguir o meu espaço na seleção brasileira para ir para a Copa de 2006. Imagina você conseguir um espaço na seleção brasileira jogando num time que tem Ronaldinho Gaúcho, que tem Kaká, que tem Ronaldo Fenômeno, que tem Adriano Imperador, que tem Cafu, que tem Roberto Carlos, que tem Lúcio, que tem Juan, que tem Dida, que tem Juninho Pernambucano. Imagina. Eu já tinha essa concorrência na seleção brasileira e tinha essa concorrência dentro do Bayern de Munique. Isso só elevou o meu nível. Eu cresci ao ponto, Vinícius, de jogar no meio dos melhores e ser o melhor. O que é jogar no meio dos melhores e ser o melhor? É você jogar uma Copa do Mundo com todos esses caras que eu comentei e você ser o melhor no meio dos caras, velho. Ganhando 2 Man of the Match, 2 canecas de prata que a FIFA dava para o melhor jogador do jogo. Ganhei uma em Dortmund contra a Gana, ganhei outra em Munique contra a Austrália. Entrei para os 23 melhores jogadores daquela Copa do Mundo e eu olho hoje para as canecas e falo, cara, o que eu precisei fazer para ser o melhor no meio dos melhores? Quer saber o que eu precisei fazer? Claro, lógico. Todo mundo quer ouvir essa história. Essa aí, você e a galera que está me ouvindo aí só vai saber na minha mentoria, que eu estou começando uma pesada aí agora. Muito bom, velho. Essa não estava no script. Zé Roberto na versão... Ainda bem que deixa que era a minha próxima pergunta. Ô Zé, quanto que você investiu na tua imagem, na tua carreira, e quanto que você consegue fazer negócio, como você diz, hoje tem sua mentoria e, pô, cara, protocolos R11, academia, canal no YouTube. Quanto que você investiu na tua imagem e quanto que hoje você consegue ganhar dinheiro com a tua imagem? Que é isso que eu quero. Cara, eu assim, o investimento que eu fiz, eu não consigo decifrar valores. Por quê? Porque quando a galera me perguntava ali no Palmeiras, quando eu cheguei com 40 anos, e os caras falavam, poxa, Zé, da fisiologia, chegava em mim no outro dia, depois do jogo, falava, pô, que tirava o lactato, né? Ali para pegar o CK, e dos caras tava 900, 1.000 e pouco, o meu tava 400, 300. Os caras da fisiologia falavam, poxa, Zé, que você tá tomando, que você tá comendo, que você tá fazendo? Você tá com 40 anos, os meninos jogaram ontem, cara, tá tudo com 800, com 900, que você tá fazendo, cara? Eu falava para os caras da fisiologia, eu estou investindo em mim.
Eu estou investindo em mim. Eu falava para os caras, aí, mas como assim, cara, investindo em você? Eu falei para eles, cara, enquanto os caras jogaram ontem e foram dormir tarde, porque você dorme tarde depois de um jogo à noite, né? A adrenalina tá lá em cima, você consegue dormir. Você vai dormir na madrugada, você não come direito e você espera, os jogadores geralmente esperam o outro dia para fazer a recuperação, né? O recovery, né? Ou o trotezinho na esteira, ou a bike ali, ou a bota de compressão, água gelada, água quente, velho. Eu já tinha tudo isso dentro da minha casa. Quando eu ia jogar nos clubes que eu joguei, Alemanha e nos 3 clubes da Alemanha, fiquei um ano no Catar e nos outros clubes que eu joguei, quando eu chegava no clube, que o pessoal do clube perguntava, me dava as opções de casa que eu queria morar, o pessoal até achava que eu era meio que arrogante, porque eu falava para o pessoal, velho, no meio dessas casas que vocês estão me mostrando aqui, eu preciso que nessa casa tenha, no mínimo, uma piscina ou uma banheira. Se não tiver piscina, não tem problema não, mas pelo menos uma banheira. E aí ninguém entendia nada. Falava, pô, o Zé é mal, hein, mano? Casa com banheiro ou casa com coisa. Velho, a casa com banheira ou a casa com a piscina, antes de chegar no clube, eu já montava a minha estratégia. Eu precisava ter. Por quê? Porque era o meu recovery pós-jogo, Vinícius. Era a minha esposa já com a massa preparada, porque a alimentação era para mim, era importante pós-jogo. Mesmo que eu não tinha fome, eu já tinha minha banheira, eu fazia quente, depois a fria, e eu colocava a bota. Velho, eu passava a minha madrugada, eu não conseguia dormir mesmo, a adrenalina lá em cima, então eu já fazia o meu recovery. Chegava no outro dia lá dentro. Aí, por que eu estou te falando isso? Porque essas foram as estratégias que me levaram a performar até 43 anos. E aí eu chego no investimento que você está me falando. O clube tinha um teto. A rapaziada sabe do que eu estou falando. O clube tinha um teto de valor que pagava o aluguel, 3 mil, 2 mil, cada um na sua realidade. Mas uma casa com piscina, ela custava mais. Então eu tirava do meu bolso e falava, 3 mil, beleza, coloca mais 3 que é meu, quero essa casa, que tinha piscina. Então, o recovery, a bolsa, esse macacão, né? essa calça de compressão que os clubes usam hoje, eu já usava lá na Alemanha, lá atrás eu já usava. Então, eu comprei a minha já lá, eu falava, o clube já tinha, eu comprava e eu já usava. Então, já há muitos anos eu sempre fiz esses investimentos em mim, há muitos anos. E aí, quando eu chego no Brasil, eu chego com essa mentalidade. Então, esses investimentos que eu fiz não tem preço. Sabe por quê? Porque isso me ajudou na minha condição, no meu condicionamento físico. Isso me ajudou a jogar em alto nível até uma idade avançada. E esse investimento, se eu for colocar um valor hoje para te dar, não tem valor. Mas é muito doido porque você recebeu contratos melhores, jogou por mais tempo ganhando mais dinheiro, e além do que você mostrou para o mercado que é um cara ligado à parte fitness, físico, saúde, família, e hoje você consegue fazer um monte de produto por essa imagem que você criou e você vai trabalhar em mais 3 anos só com a imagem criada. É isso a conclusão? Basicamente isso, sem falar no investimento da língua, né? Eu tinha o professor que o clube disponibilizava 2 vezes por semana, só que aí eu contratei ele a semana toda. Por quê? Porque eu entendi que se eu aprendesse o alemão ia me ajudar na comunicação, no treino, no jogo, nas coisas pessoais, mas aonde foi a minha cabeça com isso? Eu descobri através de conhecer a cultura do país, que um estrangeiro, depois de 8 anos que está no país, ele pode fazer a entrada da cidadania. E aí ficou isso na minha cabeça. Eu falei, eu preciso aprender esse alemão de qualquer jeito, porque
eu preciso dar a entrada da minha cidadania porque eu quero esse passaporte alemão. E aí, depois desse investimento que eu recebo esse passaporte alemão, sabe onde eu quero chegar, Vinícius? Eu quero chegar no legado, velho. Porque a gente não chegou nem a falar de títulos, não chegamos nem a falar de fama. Por quê? Porque são coisas que passam. O título vai passar, a fama vai ser esquecida, mas o legado permanece. O meu legado, ele foi tão... Eu não gosto de falar palavrão, mas eu vou usar essa expressão. Ele foi tão foda que esse legado, meu velho, ele está abrindo fronteiras. Por quê? O legado está abrindo fronteiras. Porque o passaporte que eu adquiri lá atrás está abrindo fronteiras hoje aqui. Aqui, para mim, está abrindo fronteiras. Porque a minha filha do meio completou 18 anos, prestou para 2 faculdades dos Estados Unidos, uma aceitou ela está indo estudar nos Estados Unidos. E como que ela pode entrar nos Estados Unidos hoje se ela é brasileira? Ela não entra, fronteira fechada. O passaporte, a visão que eu tive lá atrás, que ela tem na mão dela hoje, abre fronteira. Isso foi por causa do legado. Então, mês que vem, estou viajando para os Estados Unidos com a minha família, levando a Miriam, porque ela vai estudar lá, por causa do legado que hoje está abrindo fronteiras. Sensacional, Zé. Não tem mais nada para falar. Vou fazer minha última pergunta e para abrir para alguém. Uma dica que você deixa com toda essa fronteira aberta, com a palavra que você mais usou agora, legado, que é isso que a imagem constrói, o legado. E aí, meu velho, você vai construir o que você quiser, desde um prédio até um centro de treinamento, até uma escolinha, até um instituto, é o que você quiser, meu velho. Até promover isso para sua família. Essa liberdade que você deixa no legado. E esse legado, ele é tão pesado, Vinícius, que, cara, pós-carreira, hoje eu estou fazendo mais coisas do que quando eu jogava. Que era isso que eu ia te falar. Cara, hoje eu estou vinculado com... Agora, ontem, foi anunciado aí o time da PlayStation. Pô. Quem não joga videogame, quem não quer estar num time da PlayStation, recebi o convite agora. Semana passada recebi o convite para ir para o jogo da Supercopa da Alemanha, que a final lá é Dortmund e Bayern de Munique, para a Bundesliga me apresentar como embaixador da Bundesliga. Fui considerado o brasileiro com mais números de jogos da Bundesliga. Hoje sou um embaixador da Bundesliga. Hoje sou um palestrante. Hoje eu estou prestes a receber a licença do Bayern de Munique para montar a escolinha do clube aqui no país. Montei a minha mentoria, que eu acho importante você antecipar o passo de atletas que tem um caminho a seguir. Então, a mentoria é mais para orientar, é mais para dar informação, é mais para ajudar na mentalidade, no foco, na disciplina, no planejamento, na liderança. Cara, o legado me fez hoje ser uma empresa que eu achava que eu era uma empresa de 1 milhão e eu acabei fazendo a soma, que nem é a soma do que eu precisei pagar ou investir em mim, mas é a soma que ficou. Que, se você quiser falar isso... Velho, só tá começando. O valor da empresa... Só tá começando, meu velho. Só tá começando. Você vai trabalhar muito mais trabalhando na sua carreira, velho. Zé, gente, alguém tem... Eu, da minha parte, eu finalizei. O céu é o limite pra você, meu velho. Tudo que você construiu com esse legado que você deixou. Com a imagem que você deixou, com a história que você deixou. Como você falou, foda. Gente, alguém tem uma pergunta pro Zé? Já vou pedir para ir para as mensagens finais. Agora é a hora que aparecem os tímidos, né, Zé? Músculos. Manda, Belinho. Você vai mandar a pergunta aí? Qual o melhor jogador que ele jogou? Que ele atuou? Fala, Belinho. Beleza, meu velho? Cara, o melhor jogador que eu joguei, eu joguei com vários caras top, mas sem sombra de dúvida, o melhor que eu joguei
foi o Ronaldo Fenômeno. O cara era fenômeno mesmo. Gente, mais alguém? Boa, Belinho. Boa, Belinho. Gostei. Mais alguma pergunta? Fala, Zé. Vou fazer uma pergunta aqui, Vinição. Ó, Luquinha. Luquinha que já morou... Luquinha, onde você morou? Além de Portugal? Ou só Portugal? Em Portugal, Itália, Espanha e Luxemburgo. Na Europa foi isso aí. Zé, prazerzão estar falando contigo, viu? Zé, uma pergunta. O que era de diferente você tinha na sua alimentação para os restantes dos jogadores? Na concentração e tudo mais, o que você comia de diferença no dia a dia que os outros jogadores... O que você diferenciava na sua alimentação? Então, Luquinhas, na minha alimentação o que diferenciava é que eu tinha uma nutricionista, né? Que me passava uma dieta saudável para que eu não pudesse perder força em campo, né? Então, essa nutricionista, né, já me acompanhava desde o meu início na Europa. E eu sempre quis me manter, eu precisava ter força, né, para acompanhar, né, o futebol alemão. Eu joguei 12 anos lá, só que eu precisava ter uma alimentação que me dava essa força, né, no dia a dia, nos treinos e nos jogos, para que eu também tivesse uma alimentação saudável, né? Então, essa nutricionista, ela fazia geralmente a minha alimentação durante a semana, e eu sempre fui um cara muito regrado, muito focado, e eu não saía da minha dieta. As dificuldades que eu tive a respeito da minha dieta foi quando eu voltei para jogar no Brasil 2012, né, pelo Santos, pelo 2006, pelo Santos, depois 12 pelo Grêmio. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu lembro que nas viagens que a gente fazia, Campeonato Paulista, que a gente ia jogar no interior, quando a gente voltava depois do jogo, a nutricionista dava McDonald's e refrigerante, cara. E como eu sabia que era aquela comida que tinha, aí era quando eu levava a minha marmita. Aí eu levava o meu macarrão e só esquentava no ônibus ou pedia para esquentar em algum lugar, e eu ia comendo porque eu sabia da importância da alimentação pós-jogo, né? Então, como eu não comia McDonald's, batata frita, refrigerante, então eu sempre levava a minha marmita, que aí a marmita era uma coisa básica, que era o macarrão, que aí depois eu só esquentava. Se não desse para esquentar também, eu comia frio. Eu já comi pedra, pô, para mim comer macarrão frio era... Mas aí eu tentava esquentar, não dava para esquentar, ia frio mesmo. Aí era mais isso que me diferenciava dos outros jogadores ali. Valeu, E aí a maioria falava: poxa, Zé, cara, você com essa idade aí, poxa, com o corpo assim, cara, o que você faz? Eu falava: tá, mano, eu só como bem, eu não gosto de fritura, refrigerante eu tirei da minha vida, muito açúcar, isso não me ajuda em nada. E aí eu criei assim, basicamente uma vida saudável e que trazia resultado para mim, né? Eu percebi que trazia resultado na minha performance. Então eu só coloquei. E aí hoje eu olho para mim e eu falo: cara, eu sou tão doido que eu parei de jogar e, cara, hoje eu estou melhor do que quando eu jogava, na questão de percentual, questão de massa muscular. Por quê? Porque eu sempre gostei de treinar e hoje eu faço alguns tipos de treinamento que eu não podia fazer quando eu jogava, né? Porque quando jogava eu não tinha nem tempo para treinar. E hoje eu faço alguns tipos de treinamento que eu tenho esse ganho de massa, a alimentação me ajuda a me manter no meu peso, ou baixando um pouco mais meu percentual, ao ponto de receber até convite para ir para os palcos, para o fisiculturismo. Imagina eu nos palcos de fisiculturismo. Viva a imagem! Viniciusão. Viva a imagem! Sunguinha de 2 dedos.
óleo e tudo mais. Óleo e tudo mais, é isso aí. Mundo de vantagens aí da imagem. Cara, você falou... Mas isso tudo, assim, comentando para vocês, assim, foi muito por conta de renúncias que eu precisei fazer. Claro que foi sacrificante, agora não, porque eu criei uma rotina e essa rotina para mim não é sacrifício, pelo contrário, é prazeroso porque eu me sinto bem, mas é muito de mudança de mental, mudança comportamental e um segmento, né? Então, sei lá, é isso. Eu só consegui atingir essas marcas, eu consegui performar, eu consegui jogar em grandes clubes, eu consegui jogar em alto nível porque eu precisei fazer algumas renúncias. Bom. Zé, você me permite 2 perguntas mais da galera do futsal? Claro, Vinicius. Olha, e você contou essa história do McDonald's do Santos, isso só foi corrigido em 2015, velho. Não sei se você sabe, mas eu trabalhei no Santos como assessor de imprensa, o Dorival. Sim, eu sei. Depois de ir na Alemanha, no Bayern de Munique, que ele trouxe essa obrigação no vestiário ter o macarrão, que antes disso não tinha, velho. Era... Foi isso mesmo. Você tá ligado, tá com a memória boa, hein? Bateria, Johnny Alex. Só pergunta depois o Sacon, que ele também levantou a mão. Vamos lá, Zé, prazer estar na mesma sala que você aqui, trocar uma ideia, escutar a tua história, entender um pouquinho da tua, como foi performar tanto tempo, né, cara? Eu queria ter uma curiosidade, uma coisa que eu venho fazendo já há algum tempo, inclusive junto com o Vinícius. Quando, Zé, uma pergunta, uma curiosidade, tá? Quando tu entendeu a importância dentro da tua carreira de criar uma rede de contatos, de se preparar para um pós-carreira, por exemplo, como você falou, né, do trabalho de se adaptar à cultura, entender o idioma, tu entendeu isso, que isso poderia te trazer benefícios para o pós-carreira? Quando que foi isso? Tu falou no começo que o começo tu chegou meio empinadão, tal, que não estava dando muita moral para a galera. Logo após tu entendeu que isso poderia te trazer um benefício massa para realmente aumentar o teu legado? Com certeza. Eu nunca pensei assim, eu acabei pensando do pós-carreira quando eu decidi que ia finalizar e eu precisava saber o que eu ia fazer pós-carreira, né? Mas como eu sempre fui um cara muito focado na minha profissão, 100% na minha carreira, então eu sempre pensei no próximo nível. A minha cabeça sempre foi para o próximo nível, né? Na questão de, poxa, profissionalizei no Brasil, quero jogar na Europa. O que eu vou precisar fazer para jogar na Europa? E aí eu fui performando para ter, claro que através do meu talento, muitos tinham até mais talento do que eu, mas eu percebi que o meu esforço, o meu trabalho transpassou o talento ou os talentosos que acabaram ficando no meio do caminho porque achavam que tinha talento e que iam chegar. Então, essa transformação de mentalidade, de sempre estar com a cabeça pensando no próximo nível, até onde eu posso chegar, isso assim me deu uma clareza de que o trabalho, o foco, a disciplina, só isso que ia me ajudar. Então, cada vez mais que eu fazia isso e que eu colocava isso em prática, ia fazendo, eu ia escalando, né? Eu ia escalando. E aí, quando eu cheguei no fim da minha carreira, no fim que eu falo com 42 anos, onde eu ia completar 43 no meio do ano e que o campeonato ia terminar no final do ano, foi onde eu tomei a decisão, né? Que falei para a diretoria do Palmeiras, que foi meu último clube, que eu estava decidido que eu ia parar de jogar. E aí foi quando eu comecei a pensar no pós-carreira, que o pós-carreira eu tinha já muito claro de fazer alguns cursos fora, né? Porque fora era basicamente eu aprendi muitas coisas fora, então eu queria fazer fora, né? Curso de coach esportivo, passei a fazer alguns anos
E quando eu cheguei a fazer online na época, né? Até porque eu estava jogando ainda. E aí, quando eu parei de jogar, eu falei, agora eu vou começar a montar as minhas palestras, as minhas mentorias e vou começar a fazer, né, com atletas. Não deu nem tempo de eu colocar em prática esse meu plano pós-carreira. Por que não deu tempo? Porque o Palmeiras me convidou para exercer uma função que o clube ainda nem tinha. O presidente e o Alexandre Matos, o diretor executivo na época, o Maurício Gagliotti, que é o presidente atual, e o Alexandre Matos, arrumaram um cargo no clube lá, que era assessor técnico, e falaram, você vai ficar aqui com a gente. E eu fiquei 2 anos e meio nesse cargo de assessor técnico, que era basicamente fazer o elo entre diretoria, comissão técnica e jogadores, e a transição base e profissional, né? Então, eu acompanhava a base, tinha a minha sala no CT, na Barra Funda, acompanhava a base sub-17, sub-20, para ver os jogadores que se destacavam para subir para treinar no profissional. A maioria dos jogadores que estão hoje no profissional do Palmeiras, Gabriel Menino, Veron, Patrick de Paula, são os meninos que eu, na minha época, eu já subia eles, via que tinha potencial e subia eles para treinar com um profissional, né? Então, eu, depois que fiquei 2 anos e meio, eu percebi e senti a necessidade que já era o momento de eu colocar em prática os meus projetos, que hoje é a palestra, a mentoria que eu vou começar agora em setembro, e a escolinha que com certeza vai ser o camp, né? A escolinha que eu vou começar, que não consegui fazer por conta da pandemia, mas que o ano que vem já vou começar a colocar em prática. Prepare-se, em bateria. Vamos chamar Zé para os extraordinários para palestrar conosco, hein? Muito bom. Vai ser foda, hein? Vai ser foda. Ô, Sacon, manda, meu velho. Sacon, lá de Uberlândia, do Pré-Clube. Fala, Zé. Primeiro, parabéns aí pela tua trajetória, pela tua carreira. Uma honra para a gente tá podendo ouvir tua história, Sacon. Tudo que tu passou aí, a forma como tu entendeu os processos da tua carreira. E a minha pergunta é um pouco sobre isso, né? Tu comentou da mentalidade que tu adquiriu na tua passagem pela Europa, tanto pelo Real Madrid num processo de aprendizado, depois pela Alemanha. E quando tu volta para o Brasil, eu acredito que tu encontra uma mentalidade do jogador brasileiro muito diferente do que tu está acostumado. Tu é um jogador que fica com a mentalidade do foco, do processo de acreditar nos cuidados pessoais, no investir no teu corpo como um meio de tua profissão, né? O teu corpo é teu maior investimento na profissão. Como tu lidava no dia a dia com os outros atletas que não tinham essa mesma visão que tu, esse mesmo pensamento de foco, de acreditar no trabalho, de se cuidar, investir no descanso, na preparação. Até no início ali, Marcelo Moreno comentou que hoje ele toma o iogurte que tu tomava naquela época lá atrás. Então, minha pergunta é, no dia a dia, no vestiário, como tu lidava com os atletas que talvez não tinham o foco que tu tinha, se tu deixava eles de lado, tu concentrava naquilo que tu podia render, ou se tu tentava trazer eles para o teu lado e batia o pé, batia de frente, que a gente sabe que nesse meio muita gente não tem esse pensamento que tu tem de foco, da consistência. Mais uma vez, obrigado aí pela aula que tu deu hoje. Que isso, com um prazer, cara. Cara, sua pergunta é uma pergunta muito interessante e que eu, com essa minha mentalidade, quando eu cheguei nos clubes, quando eu volto para o Brasil, primeiro clube, na minha volta, o Santos, 2006, 2007, eu vim para o clube como um líder, né? Eu fui até capitão. Então, quando você é um líder, você não vive isolado. A liderança que você tem, você precisa trazer as pessoas próximas de você e passar a ideia da sua liderança, né? Então, no Santos, foi basicamente isso que eu fiz no período que joguei lá, 10 meses. E quando eu saí, eu percebi que o legado, né, aquilo que eu acreditava e que eu pensava, alguns atletas pegaram para si mesmo, colocaram em prática também e obtiveram resultados, né? Claro que quando você tem uma mentalidade diferente
das outras pessoas, nem todas vão acreditar na tua mentalidade ou na mensagem que você está passando, né? Mas o importante é você sempre passar, porque você acredita nela. Então, no Santos foi basicamente assim. Eu sempre procurei trazer os mais jovens, né? Mostrar para eles o quanto é importante cuidar da carreira, focar na carreira, concentrar na carreira. E quando eu volto para a Europa, né, com 32 para 33 anos, de novo, para jogar no Bayern de Munique, eu fico até os 38. Aí eu retorno para o Brasil para jogar no Santos. O processo foi o mesmo, né? Fui como um líder, fui capitão e passei a mensagem. O exemplo que o Marcelo deu, basicamente foi isso. Quando eu encerro a minha carreira voltando com 40 anos e terminando a carreira no Palmeiras com 43, eu venho no mesmo processo, né? O jogador mais velho, líder e capitão. Só que no Palmeiras a mensagem foi diferente, porque quando eu chego no Palmeiras com 40 anos, a imprensa, torcedores, a maioria falaram: poxa, Palmeiras contratar o Zé Roberto, 40 anos, o que vai sair aí mais desse cara? 40 anos, o Palmeiras está precisando de jogador com vitalidade, de jogador que dê resultado. Todos esses que pensaram assim ou falaram assim, sei lá, talvez aí na nossa resenha deve ter algum palmeirense aí também que deve ter pensado a mesma coisa, a maioria não sabia o que eu trazia na minha bagagem. Porque quando você traz alguma coisa na tua bagagem, você sempre traz para dar ou levar alguma coisa. E a primeira coisa que eu mostrei que eu fui levar ou dar ou deixar no Palmeiras foi aquele plano de ação no primeiro jogo, do bate no peito e fala que o Palmeiras é grande. Aquele plano de ação que eu fiz ali do bate no peito e fala que o Palmeiras é grande, eu queria mostrar para os meus companheiros que jogadores comuns ou jogadores que não tinham muita expressão poderia sim entrar para a história do clube. Isso é a verdadeira mensagem do líder autêntico, porque hoje a gente vive no meio de uma sociedade que a gente vê mais chefes do que líderes, né? Então, e qual é a diferença? A diferença é que o chefe, ele gosta de mandar. Então, ele olha para você e fala, vai. O líder não. O líder olha para você e a mensagem dele é clara. Vamos. Ele vai junto. E eu entendo que o verdadeiro líder é aquele que faz pessoas comuns atingir resultados extraordinários. E a mensagem do bate no peito e fala, Palmeiras é grande, eu queria mostrar para os jogadores comuns que eles poderiam obter resultados extraordinários. Era mostrando para mim que um jogador com 40 anos poderia sim entrar para a história de um clube. E aí, 2015, tricampeão da Copa do Brasil, 2016, depois de 22 anos, campeão do Campeonato Brasileiro, né? O brasileiro mais velho, que fez um gol numa Libertadores, encerrando a carreira com 43 anos. Então, a minha mensagem ela sempre foi muito autêntica, direta e com resultado. Porque hoje em dia o que mais tem aí hoje que a gente vê são influenciadores ou pessoas que eu não consigo ver mensagem transformadora. Mensagem transformadora você consegue passar ela quando você tem resultado. Quando você não tem resultado, você passa mensagem que não acrescenta para ninguém. Então, eu tenho essa mensagem transformadora muito clara, porque aquilo que fez bem para mim, se fizer bem para você, cara, para mim a mensagem foi passada e eu estou mais feliz até que você, porque eu sei que te levou resultado. Então, para mim é muito importante a mensagem transformadora, porque quando ela transforma e você vê o resultado, isso com certeza para mim não tem preço.
Valeu, obrigado. Inspirador, cara. Hoje você com certeza vai transformar muita gente a ter resultados extraordinários, como você falou que grandes líderes transformam. Sem bajulação, sem qualquer tipo de puxação do saco, meu velho. Cara, só posso te agradecer, obrigado. E, pô, agora é espaço seu, né, velho? Já que agora mostra o Zé da imagem, marqueteiro, empreendedor, fala tua mentoria, velho, pra galera aí, né, mano? Você tem que falar disso. Isso. Mano, o que você traz de conhecimento tá de sacanagem, por favor. E suas considerações? Não, cara, eu só quero finalizar agradecendo a oportunidade de poder compartilhar um pouco dessas experiências, né, para a galera que te acompanha, que está junto com você. Te parabenizar aí, cara, pelos teus negócios, pela tua empresa. A gente teve um contato rápido numa mentoria que, para mim, foi transformadora, porque eu conheci pessoas que transformam, né? E eu gosto sempre de dizer que, cara, se você quer atingir o próximo nível, ande com pessoas melhores que vocês. Ande com pessoas melhores, que com certeza você vai sempre estar buscando o próximo nível. E o que me motiva hoje é motivar as pessoas, né? Levar a mensagem transformadora para as pessoas. E hoje eu tenho assim uma clareza de algo que eu quero fazer que é transformador, que vai ajudar muitas pessoas e que, para mim, é o que me traz felicidade, porque eu gosto de ver outras pessoas felizes, né? Então, no mês agora de setembro, eu vou começar a minha mentoria, né? Mentoria ZR11 Alta Performance. É isso. Quero ajudar as pessoas a performarem, terem resultados, passar para o próximo nível. E através de algumas formações que eu fiz, e claro, mais a vivência, eu quero poder ajudar outras pessoas. Então, a galera que está aí, fica ligado, se quiser vir comigo que a gente vai voar, fica ligado que a mentoria ZR11 Alta Performance vai rolar e, com certeza, vamos ajudar bastante gente. Eu acho que é basicamente isso. Vinícius, e finalizar te agradecendo aí pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha história aí com vocês. Só posso te agradecer, meu velho. A gente se conheceu muito rápido, você sempre teve esse espaço muito aberto. Você é o cara que eu sempre admirei, desde, né, de jogador e agora como empresário. Obrigado por compartilhar a tua história conosco e, sem dúvida nenhuma, a gente vai contar muita história juntos ainda. Obrigado, meu velho. Obrigado mesmo. Galera, faz um barulho aí, agradece o Zé. E Zé, boa noite, meu velho. Muito obrigado. Tamo junto. Vou para a Sofia agora que tá frio aqui. Tchau. Valeu demais, Zé. Um abração, meu velho. Valeu, Zé. Foi top a live. Tamo aprendi muito. Valeu, Vinícius. Mais um abraço, velho. Com Deus. Valeu, velhão. Valeu, Zé. Tchau, Zé. Até a próxima. Valeu, obrigado, galera. Vinícius. Abraço. Um abraço. Valeu, Vina. Obrigado, hein, mano. Beleza, valeu. Tamo junto, gente. Obrigado demais por ter vocês aqui. Muito feliz com esse encontro. Foi extraordinário, como sempre comento aqui nas redes sociais. Legal demais ter vocês todos aqui. Caramba. Obrigado. Valeu, Vina. Tamo junto. Abração. Tchau, Obrigado, irmão. Velho! Rogério! Brunão! Roger, Pete. Valeu, Vini. Matheus tá aí. Felipe Macedo já tá aí. Valeu, Fernando. Chipre. Show de bola. Nóis. E com o Anderson tá aí também. Silvana. Boa. Valeu, galera. Obrigado. Abração, valeu. Vem aí, velho, no Chipre, porque aqui no Brasil tá frio, viu? O quê? Aqui tá um sol pra cada um, mano. Misericórdia, meu irmão. Leva nós pra aí, velho, porque aqui ninguém tá aguentando tão grande no Brasil, velho. Você tá louco, mano. Aqui tá 35, 40 graus, mano. O Pito não conseguia nem apertar o botão. A mínima. Vem aí, mano. Tá bem, graças a Deus, tudo certo.